Olá, meus amigos, aqui é o professor André Sintra. O nosso tema da palestra de hoje é sobre manejo da nutrição equina e das diversas categorias. Tá? Para a gente começar a falar sobre isso, nós temos que ter em mente que falar de nutrição, segundo Harris, em 2006, no livro Equine Manual, ele colocou o seguinte: a alimentação do cavalo ela é baseada em dois fatores. Na ciência que vai buscar as informações dos processos digestivos metabólicos para atender a exigência nutricional de cada indivíduo. E na arte, que é a habilidade de conhecer o seu animal e a capacidade de converter essa teoria na prática, onde você avalia individualmente o seu animal, suas necessidades e gostos. E assim você busca atender essa necessidade. A arte, ela nos diz que os bons profissionais do cavalo falam com seus animais. A arte nos diz, porém, que os ótimos profissionais do cavalo ouvem o que o seu animal tem para dizer. Então, procurar avaliar o seu dia a dia do animal, observar suas reações, vai nos dizer se aquele animal realmente está no manejo adequado. Nós temos que aprender a ouvir o nosso cavalo. E ele nos dá fortes indicativos de como ele está se sentindo conforme o manejo que nós adequamos para ele. Tá? Uma boa nutrição, ela só ajudará um cavalo a ser capaz de ter um desempenho ideal, não podendo melhorar a capacidade intrínseca, ou seja, a genética dele, tá? Nem a combinação cavalo e cavaleiro. Tá? Lembrando que ao trabalhar com animais, se eu trabalho com animais de criação, eu tenho um tripé que sustenta o meu sistema de criação, que é o manejo, alimentação e genética. Quando eu falo animais de treinamento, de trabalho, eu incluo um quarto pilar, que é o treinamento desse animal. Mas o manejo, ele tem o mesmo peso que os outros pilares para poder sustentar o meu sistema de criação, o meu sistema de performance do meu animal de trabalho. Por isso que eu tenho que buscar um manejo mais adequado, de forma a respeitar as necessidades de cada categoria, que são diferenciadas. Lembrando que uma nutrição mais um manejo adequado é uma menor chance de problemas. Elimina os problemas? Não, mas eu minimizo os problemas quando eles ocorrem. Não existe boa nutrição sem um manejo adequado. Para isso eu preciso conhecer e respeitar as necessidades fisiológicas e comportamentais do meu cavalo. Aí sim eu vou ter o melhor resultado possível. Respeitar a natureza do meu cavalo significa buscar o bom equilíbrio físico e mental. Falamos um pouco de equilíbrio físico na palestra sobre necessidades nutricionais do cavalo, as bases da nutrição. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais nesse equilíbrio mental. Não é uma questão apenas de comportamento, mas são atitudes, são instalações, são formas que eu tenho de trabalhar o meu animal para saber como ele está reagindo e ouvir o que ele está me dizendo, se aquilo está sendo adequado para ele. Para isso eu tenho que procurar respeitar a base do comportamento do cavalo, que são baseadas em 4 preceitos. O cavalo é um animal presa. Ele é um animal que, como presa, tem uma resposta sempre inicial de fuga. Ou seja, um cavalo nunca agride como primeira forma de se defender. Quando ele se coloca sob risco, ou você coloca ele sob risco, a tentativa dele é sempre fugir. Tá? Então ele foge de tudo aquilo que lhe é desconhecido. Um barulho, um animal, alguma situação que ele nunca passou antes, ele se assusta e ele vai querer fugir. Se ele não consegue fugir, ele agride. Tá? E para isso, para eu evitar essas agressões, para evitar essa fuga, eu tenho que ter um manejo adequado. Ora, se ele é uma presa, ele se assusta com agressividade no manejo. Então eu posso agredir meu cavalo? Se eu fizer isso, eu vou esperar como retorno uma forma de agressão também. Ao respeitar essa condição de presa e agir adequadamente com o meu animal, com muito mais paciência, com muito mais carinho, eu vou ter uma resposta do manejo nutricional muito mais eficiente, eliminando diversos fatores que estressam o dia a dia do meu animal e comprometem a melhor performance de desempenho dele, qualquer que seja a categoria. Ele é um animal, como preceito ainda, que evoluiu em plena liberdade. Então, qual o ideal de tempo de liberdade que eu tenho que dar para o meu cavalo? 24 horas. Se eu não puder dar essas 24 horas,
um mínimo de 3 a 4 horas por dia, ele precisa ser solto. Se eu só tenho condições de deixar ele encocheirado, mas tem que ser solto de 3 a 4 horas por dia. Porém, como ele também é um animal gregário, um outro pilar do comportamento do cavalo, ele precisa ser solto na companhia de outros cavalos. Ah, mas meu cavalo briga muito, é um garanhão, como é que eu faço? Ele não precisa ser solto necessariamente com contato físico com outro cavalo. É o ideal, mas se eu não puder, pelo menos com contato visual, tendo, por exemplo, 2 redondéis, onde um cavalo fica de um canto, outro cavalo fica no outro, e assim eles estão se vendo, estão se habituando e ficam muito mais tranquilos. Ele também é um animal, como quarto pilar do preceito, ele é um animal que evoluiu como herbívoro, ingerindo volumoso de fibra longa. Então, o manejo ideal da nutrição tem que ter volumoso de fibra longa para o meu cavalo. O grande problema da nosso sistema de criação hoje em dia é que muita gente trabalha com cavalos quase que plenamente estabulados. E aí o que a gente vê para o Brasil afora são muitos problemas dos animais. Então o animal fica muito isolado, ele fica confinado, e aí por ser uma presa, esse isolamento compromete até o repouso do cavalo. Porque uma presa, para conseguir repousar plenamente, ela precisa que uma outra presa esteja de vigília. Uma outra presa, cavalo. Aí você coloca ele numa baia que ele não tem nenhuma janelinha com o seu vizinho, ele vai ficar permanentemente estressado. Mesmo que ele deite para dormir, ele não está tendo um sono reparatório, ele não está repousando efetivamente. Ele está sendo submetido constantemente a situações de estresse, que comprometem inclusive o aproveitamento nutricional dos alimentos que você disponibiliza para ele. Isso leva a quadros de gastrite, quadros de úlcera, problemas dentários, tá? E muitos outros vícios e distúrbios comportamentais que obviamente não cabe falar aqui. Então eu tenho que procurar minimizar isso através do respeito a algumas condições ideais do meu cavalo. Ideal, soltar 24 horas. Possível, tá? O que eu vou conseguir fazer. Mas quanto mais eu me afasto do ideal, mais problemas eu tenho. Então eu tenho que procurar minimizar esses problemas chegando no ponto ideal do meu cavalo. Falando um pouquinho sobre algumas categorias, tá? Então, manejo de garanhões. Qual primeira definição do que é um garanhão? É aquele animal que possui uma atividade reprodutiva. Então, em termos nutricionais, em termos de manejo, eu tenho um animal que faz a monta, que tem filhos, etc. Aí eu tenho que ter um manejo bastante interessante. Eu cresci ouvindo muito isso, tá? De que garanhões têm que ficar isolados porque são mais nervosos, eles brigam sempre. Tá? Na natureza, cavalos fazem disputa territorial apenas quando eles têm uma necessidade de se entrosar. Por exemplo, um garanhão jovem que foi isolado do rebanho precisa buscar outro rebanho porque uma presa não vive sozinha. Então ele pode tentar uma disputa territorial. Mas é muito difícil cavalos, em liberdade, fazerem uma disputa e brigarem o tempo todo. Só que ao isolarmos o nosso garanhão, deixar ele só numa baia, num piquete para um lado, um piquete para o outro, sem ver outros animais, ele fica muito nervoso. Aí sim, ao ver outro animal, mesmo que seja uma égua, ele vai fazer essa disputa territorial. Agora, se eu tenho uma instalação adequada, em que eu soltei o meu garanhão, sempre vendo outros animais, sempre vendo éguas, se possível até tendo contato com outros animais, ele vai ser um animal muito mais tranquilo. A habituação leva a uma convivência mais pacífica, contrário ao que muita gente acha. Na minha propriedade, por exemplo, meu garanhão vive solto permanentemente com as éguas, inclusive depois do parto. Ele tem um relacionamento muito próximo com seus filhos, inclusive. Eu só separo seus filhos depois do desmame. Tá? Porque aí na natureza, depois de um tempo, eles seriam expulsos e eu não tenho espaço para ele expulsar. Então eu retiro, mas ele vive muito pacificamente com os seus filhos. No manejo diário, tá? Além de eu fazer o manejo de soltar meu cavalo, ter esse contato com outros animais, exercitar o garanhão diariamente é extremamente importante, porque o exercício físico, ele melhora a libido do animal e melhora o apetite. Consequentemente, tem muito mais nutrientes para esse cavalo, mesmo durante a estação de monta. O que muita gente faz é o contrário. O cavalo está cobrindo, não pode montar. Mas eu não estou falando para montar 2, 3 horas por dia. Eu digo meia hora de trabalho diário, apenas de passo e trote, de exterior, de pista, etc. Que isso favorece o manejo do cavalo, preferencialmente montado, se não tiver pelo menos um trabalho de guia. Tá? No caso de éguas reprodutoras,
eu tenho aqui 4 fases do ponto de vista nutricional que também tem que ter um manejo adequado para que eu possa ter um melhor performance, um melhor desempenho do meu animal. Eu tenho o início da gestação, que vai do 1º ao 8º mês. Eu tenho uma segunda fase da gestação, que é o chamado terço final da gestação, do 8º mês até o parto. Eu tenho o início da lactação, que são os 3 primeiros meses, e eu tenho o final da lactação, que vai variar do 4º até o 9º mês, dependendo da fase que você desmama o seu potro. Lembrar sempre que a má nutrição é uma das maiores causas de infertilidade, tá? E essa má nutrição pode ser decorrente de uma disponibilidade de alimento adequado para o animal, ou de uma indisponibilidade, ou até de um manejo inadequado que favorece o estresse e minimiza a possibilidade do cavalo absorver adequadamente todos os nutrientes disponíveis para ele. Tá? Então, ao fazer esse manejo adequado, eu do 1º ao 8º mês, como as necessidades da égua são essencialmente de manutenção, a mesma praticamente, eu posso manter somente ela a pasto, com sal mineral e água. No terço final, eu já tenho uma necessidade diferenciada, aonde eu preciso de uma complementação com ração, mas não é muita coisa não. Dependendo da ração, 1,5 kg, 2 quilos é mais do que suficiente para atender a demanda do potro. Depende do porte da égua, obviamente da qualidade da ração que você está utilizando. O ganho de peso esperado na gestação todinha é de 18% do peso da égua em manutenção. Claro, desde que na manutenção ela esteja no peso ideal. Então uma égua com 500 quilos vai chegar ao final da gestação em torno de 580 quilos como peso ideal. E aí sim, estando com o manejo adequado, ela vai parir de forma muito mais correta, sem problema nenhum. Tá? Mantendo essas éguas soltas o máximo possível. O parto, eu prefiro o parto essencialmente em liberdade. Preciso ter um piquete de maternidade? Tudo depende. Eu já falei que no meu sistema de criação, um garanhão, 4 éguas, eles vivem juntos o ano inteiro. Tá? 12 meses por ano, 24 horas por dia, todos eles em pastagem. Tá? Então eu não preciso do piquete de maternidade nesse caso de habituação. Tá? Mas muita atenção dependendo do manejo que você tem. E, gente, eu não estou falando para chegar na fazenda e soltar o garanhão no meio da iguada, tá? Isso exige uma certa habituação e depende muito do comportamento do seu cavalo. Na fase seguinte, que é a fase de potros, tá? A égua pariu, legal, eu tenho meu potro. O período fundamental de manejo do potro, sabe quando começa? No final da gestação. Ali é que eu começo efetivamente a trabalhar o meu potro. Mas como assim? Como eu vou manusear o potro na barriga da mãe? De uma maneira extremamente simples. Tá? Eu vou trabalhar a mãe para que quando o potro nascer, ela esteja habituada ao contato com o ser humano. Quantos aras que a gente atende, que tem receptoras, que são extremamente selvagens e não me permitem chegar perto dela? Como eu vou querer ter um potro calmo se a própria mãe é estressada? Então, ao trabalhar com a mãe no final da gestação, eu estou iniciando o trabalho com os potros. Passa por todo o período de lactação, onde eu faço um manejo de contato inicial do potro após 6 horas de vida. O primeiro contato do potro, chamado imprinting, ele é feito pela mãe. O potro está em pé ao lado da mãe. No dia 1, eu começo a manusear esse potro. Tá? Passo por toda a gestação manuseando aí 1 ou 2 vezes por semana e pouquíssimo tempo, tá, gente? Estou falando de 1 a 2 minutos, 1 a 2 vezes por semana, até chegar pelo menos a 1 ano de idade. Depois de 1 ano de idade, aí eu tenho um animal mais à vontade, sem muito problema de manejo, tá? Ao trabalhar com uma suplementação com esse potro, eu não faço nenhuma suplementação específica antes do desmame, permito apenas que ele tenha acesso ao concentrado da mãe para se habituar ao que comer, mas a nutrição do potro, ela é essencialmente leite. Principalmente até o 3º mês de vida. Dar qualquer tipo de ração antes dos 3 meses de idade pode comprometer o meu animal. Ele se nutre essencialmente de leite. O que ele comer, o que você vê ele comendo de capim, ele está aprendendo a ter o que comer e não é o alimento principal dele. A partir do 4º mês, ele começa a se nutrir de capim também. Ainda não recomendo ração, porque se ele crescer demais, ele vai ter um crescimento muito exagerado e pode levar às doenças ortopédicas desenvolvimentares. Tá? E a partir do desmame é que eu vou efetivamente me preocupar com uma alimentação diferenciada do potro. Desde que eu esteja nutrindo bem a mãe para que ela produza bastante leite. Tá? O potro vai mamar todo o leite que a mãe produzir e assim ele vai se nutrir de forma bastante adequada. Tá? O desmame, quando que ele vai ser feito? Tá? Ele é feito a partir da maturação do aparelho digestório do potro.
Tá? Então essa maturação ocorre entre o 5º e o 8º mês de vida, tá? Isso depende de cada animal, e aí sim, quando maturar o aparelho digestório plenamente, eu posso desmamar o meu potro. Eu pessoalmente gosto de mamar meus potros entre 8 e 10 meses, tá? E deixo ele com a mãe lá, porque assim o desmame psicológico é muito mais eficiente. E esse desmame psicológico significa um potro mais seguro de si, um potro mais saudável, tá? Então essa é a melhor forma de você trabalhar os seus animais. No caso de cavalo esporte e trabalho, tá? Lembrar que o cavalo de esporte ele é o fruto de 4 pilares: genética, treinamento, manejo e alimentação. Tá? E aí, especificamente no manejo, o grande problema é que no cavalo de esporte as pessoas priorizam o treinamento em detrimento do manejo. Mas cavalo de esporte continua sendo um cavalo e ele tem necessidade de cavalo. Tá? Enquanto o treinamento prioriza o equilíbrio físico, o manejo prioriza o equilíbrio mental. É muito comum você chegar em algumas propriedades, principalmente em centros de treinamento, e o cavalo de esporte em geral, infelizmente, ele fica confinado numa baia, sem explicação, ele poderia ficar solto 24 horas por dia, tá? Mas ele é confinado numa baia, e aí o cara fala assim, hoje falando de tal, eu já trabalhei ele, não precisa soltar. Gente, trabalhar é diferente de soltar. Enquanto o trabalho ele faz um exercício físico, soltar ele faz exercício mental. Tranquiliza o meu cavalo e deixa ele muito mais saudável, tá? E aí, por fim, algumas dicas para uma rotina, para uma base de uma alimentação e de um manejo adequado. O cavalo gosta de uma boa rotina, principalmente no que concerne ao momento de se alimentar. As pessoas muitas vezes me perguntam qual o melhor horário para dar ração. Não importa, 6 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, desde que todo dia seja no mesmo horário. Procurar sempre priorizar o equilíbrio na alimentação. A cada categoria eu tenho uma exigência nutricional diferente. Então são formas de manejo e de alimentos diferentes em quantidades diferentes. Quanto menor a quantidade que eu der de alimento para o meu animal por refeição, mais eficiente é o seu aproveitamento. Então, parcelar várias vezes ao dia a ração, por exemplo, é uma forma de aumentar a eficácia do aproveitamento nutricional para o meu cavalo. Priorizar sempre qualidade e não quantidade, tá? Toda vez que eu fizer uma mudança de ração, tenho que fazer uma mudança de ração gradual, tá? Apesar do processo digestório da ração ocorrer no estômago e intestino delgado e ser essencialmente enzimático, existe uma população microbiana ali e que ela é adaptada a cada tipo de alimento. Se eu dou uma ração concentrada e mudo para outra de repente, eu vou comprometer a eficácia disso e eu posso levar a quadros de cólica, tá? E por fim, para animais estabulados, a última refeição sempre deve ser de volumoso. Por quê? Porque ele só vai comer no dia seguinte. Tá? E aí ele fica muito tempo sem ter o que comer quando ele está estabulado. Então, se eu der, eu costumo recomendar pelo menos 50% do volumoso na última refeição. E assim o cavalo ele tem uma ocupação noturna muito melhor e isso traz um cavalo muito mais tranquilo, um cavalo muito mais saudável. E por fim, para finalizar essa nossa palestrinha, 2 pensamentos para vocês. Primeiro do Webster, que é um pesquisador inglês, que trabalha com o bem-estar animal e com ciência, é considerado um dos pais da ciência do bem-estar animal, em que ele fala que do ponto de vista dos animais, não importa o que pensamos ou sentimos, mas sim o que nós fazemos. Posso dizer, eu amo meu cavalo, mas o que eu faço para o meu cavalo que ele precisa, tá? E o correto, parafraseando um pensamento da Mafalda, que é, na dúvida do que é certo ou errado, basta pensar no que não gostaria que fizesse por você. Eu falo isso da Mafalda, que vale para o ser humano, mas os cavalos são cavalos. Então, pegando isso, vamos trabalhar. Devemos agir e pensar no que o animal gostaria que fosse feito por ele e para ele. Aí sim você tem um manejo correto, você tem um animal mais saudável e vale muito mais a pena essa nossa parceria. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês.